Hoje nós vamos falar sobre educação, a importância de se desenvolver e também para você que quer empreender, como é ser dono de uma franquia. O De Mulher para Mulher começa agora! Há 60 anos, o professor Luiz Otávio da Costa começou a ensinar inglês uma metodologia própria. Essa metodologia foi se aperfeiçoando e modernizando e hoje, atualmente, são mais de 60 unidades em todo o país. E quem vai contar essa história para nós é ela, a diretora acadêmica da Academia Washington Franchise, Nalini Indira da Costa. Boa noite, Nalini. Boa noite. É um prazer e uma honra ter você aqui. Eu agradeço muito pelo seu convite, estou muito feliz por você ter aceitado e vir contar para nós um pouquinho da história da Academia Washington, pioneiros em Arapongas, né? Sim, isso. Muito obrigada por ter feito esse convite, a honra é toda minha. E é sempre bom a gente falar de ensino, falar de crescimento, falar de inglês e principalmente da Washington, né? Exatamente. Eu sempre gosto muito de contar essa história, né? E como tudo começou? Como tudo começou. Então, o professor Luiz Otávio, ele é da Índia, né? E é o país de origem dele. E ele resolveu vir para o Brasil há 60 anos atrás. Então, no finalzinho de 1962, ele chegou em São Paulo. Daí ficou um pouquinho por lá, daí começou com algumas aulas de inglês, daí ele foi mandado para Londrina e daí finalmente chegou em Arapongas, resumindo bem assim como foi, né? Em Arapongas ele foi muito bem acolhido, né? Como em Apucarana também foi muito bem acolhido, todas as cidades da região, Rolândia, Astorga, né? Foram as primeiras unidades que ele abriu, né? E ele começou a dar aula e a metodologia começou a dar muito certo, né? Ele como foi falado, né? Ele é um visionário mesmo, né? Então, ele já entendia que a questão não era ficar em livros, não era gramática, mas era sim conversar. Então, dar ferramentas, dar a possibilidade dos alunos conversarem desde o primeiro instante de aula. Ele já, na verdade, já estava à frente do tempo, né? Porque Sempre. A geração de hoje mesmo é a geração que ela é da prática. Da prática. E naquele tempo era tudo muito focado em saber gramática, né? Mas ele já, talvez por essa ideia dele ter vindo já de um outro país, ele sabia que o que valia realmente era comunicação. Então, essa metodologia perdura até hoje, né? Que é o grande foco da Washington, é fazer o aluno conversar desde o primeiro instante de aula. E isso realmente a gente fala quando a gente faz a propaganda da escola, publicidade, mas isso realmente acontece. Todos os nossos alunos aí podem atestar isso, né? E ao longo desses 60 anos já passaram mais de 70 mil alunos por nós. Então é uma coisa muito, muito gratificante pra gente, né? E assim, há 40 anos, né, você está vivendo esse projeto, vivendo essa empresa, que é um projeto da sua família, né? Sim. Mas assim, o que te motiva a continuar e a estar nesse projeto? Sim. É a empresa da família, nós somos em 4 irmãos, né? É o Siddhartha, Sharmila, Rajanand e Nalini. E o Siddhartha e eu estamos mais à frente, tanto da escola quanto da franqueadora. E os outros irmãos são também do conselho diretor. Mas o que me motiva, então, né? Pela sua pergunta, é o mexer com a educação. Né? É uma coisa que nos deixa jovem. Está sempre em movimento, né? São coisas novas que acontecem e os próprios alunos nos trazem isso. Mesmo que a gente tenha os alunos adultos, nós temos alunos crianças, né? A partir do 2º ano e depois não tem limite de idade. Então todos eles sempre têm coisa boa para trazer para a gente, coisa interessante e nos deixam motivados porque a gente tem que estar sempre também conectado, ligado ao que está acontecendo para nós transmitirmos, né? É porque o perfil muda muito, né? Eu acredito que de 40 anos para cá o perfil, tanto do adulto quanto da criança, mudou. Né? E eu costumo falar que a Washington é muito ligada, né, à tradição e modernidade, né? Nós somos muito conectados com isso, né? Então, hoje, apesar dos 60 anos,
nós temos assim uma metodologia de ponta, nós temos realidade aumentada no nosso material todo, nós temos plataformas digitais, né, que os alunos usam. Então nós temos toda a tecnologia aliada à nossa tradição e à nossa experiência no ensino da língua inglesa. E há quantos anos que a Academia Washington se tornou franquia? Em torno de uns 10 anos atrás, né, que era um licenciamento. Na verdade, franquia é menos tempo, um licenciamento a torno de 10, 12 anos atrás, e daí a franquia são 5 anos, né, que virou franquia. E foi assim, uma necessidade até, porque da escola, nós tínhamos as escolas na região, como eu mencionei, e depois disso veio a ideia, a partir do meu irmão mais novo, né, num trabalho na universidade, e ele tinha essa vontade, esse sonho, e já era até um planejamento de transformar tudo isso em franquias, né? E daí nós começamos com licenciamento para ir entendendo o mercado, entendendo como é que é, só que nós fomos nos estruturando muito bem. Aí chegou num ponto que a gente estava oferecendo muito, né, além do que um licenciamento ofereceria. Daí nós falamos, poxa, tá na hora então de virar franquia. E daí viramos a chave, já tinha muita coisa pronta. Não é fácil virar franquia, uma empresa virar franquia. Qual o maior desafio que vocês tiveram aí? Eu acho que, assim, existe a Associação Brasileira de Franquias, que é a ABF, né? Então ela tem, assim, o objetivo de ajudar empresas que tenham essa vontade de virar franquia em patamares, assim, de excelência de gestão, de ética, né? Então não é qualquer um que entra na ABF. Então nós tivemos que comprovar muita coisa, né? E graças a Deus nós já tínhamos muita coisa ali na lida, né, do dia a dia. Alguns documentos tiveram que ser formatados para que eles nos conhecessem melhor, mas a aprovação foi rápido, né? Nós entramos com o pedido e já foi aprovado, justamente porque a gente tinha toda a base sólida, né, para que isso acontecesse. É uma coisa que fica muito claro, né, para quem entra no site de vocês, né, para quem conhece a Academia Washington, é que vocês têm um comprometimento muito grande com a educação e com a gestão. Sim. Então vocês têm muita transparência e muita seriedade quando se fala nisso, né? E na qualidade do ensino, né? É um campo muito nobre. Eu sempre falo que mexer com a educação é extremamente nobre, né? A gente está aí tocando vidas, impactando pessoas, né? Essas pessoas vão abrir portas lá na frente, essas pessoas vão ter, assim, profissões maravilhosas e vão usar o inglês para criar amizades, para criar pontes, né? Transformar até vidas, né? Transformar vidas, sim. Então é muito importante, porque tendo o inglês, esse aluno nosso, ele pode conquistar o mundo, né? Ele pode conquistar o mundo de formas diferentes e chegar nas pessoas, né? Com a comunicação. Então não cria muros, vai realmente criar pontes. E ainda mais agora, com essa questão das redes sociais, que tem se criado novas funções, né? Novos tipos de empreendedores, né? Novas profissões. Então o inglês ele também vem a casar aí muito bem, né? Para quem hoje quer investir nessas áreas, né? De TI, de gamers, né? Sim. Então também vem junto com... Tem, acho que muitas profissões que não tem nem nomes ainda, né? Não existe estudo, não existe a área acadêmica delas, faculdades ou coisa assim, né? Porque elas estão acontecendo, né? E realmente precisa do inglês, né? Porque é a língua de comunicação. Muita gente fala do chinês, do mandarim. O mandarim, com certeza, é a língua mais falada pelo número de pessoas que tem no mundo, mas não é a língua de maior abrangência, que é o inglês, né? E não vai ter como isso mudar, não tem como. Então, seja qual for a área, né, desde turismo, ou meio acadêmico, ou profissão, né, ou trabalho, é o inglês. E muitos países usam o inglês como a sua língua também de comunicação. Então, eles podem ter até a língua deles, né? Mas na universidade vai ter o curso, né, em inglês para que os alunos já fiquem mais... E a partir de que idade que a criança ela já tem aí um neurológico para iniciar no inglês? Certo. Assim, quanto mais cedo, melhor. Sim, concordamos com isso, que quanto mais cedo, melhor. Mas eu aproveito para fazer uma diferenciação. Então, por exemplo, existem escolas que são escolas internacionais. Então, essas escolas, elas seguem um currículo americano,
que é onde os filhos de funcionários de grandes empresas trabalham, né, de executivos, de diplomatas, tal, porque eles viajam o mundo e essas crianças elas precisam mudar de escola com certa frequência. Então, essas escolas internacionais, elas têm o mesmo currículo. Então, seja em qualquer parte do mundo que essa criança vai estar, ela vai usar o inglês. Essa é uma realidade. Então, desde cedo, inglês o tempo todo, ela vive em inglês, não importa o país que ela esteja, ela vai estar usando o inglês. Existem as escolas bilíngues, e aqui uma atenção. Nesses últimos anos tem se falado muito, né, de escolas bilíngues, e muitas cidades abriram e puseram lá, escola bilíngue. Mas eu deixo aqui um alerta aos pais, pesquisem bem, o que é uma escola bilíngue? Uma escola bilíngue é quando tem em sua carga horária em torno de 75% em inglês e ali os 25% em português. Com o passar dos anos, isso aí vai mudando, porque a criança vai ficando fluente, vai aprendendo em inglês e lá na frente vai ser os 25% em inglês, 75% em português, porém a criança vai estar, já é um jovem adolescente, já vai estar fluente no inglês. E tem uma carga horária extensa. Normalmente os 2 períodos com inglês, com projetos, né, com coisas assim, em inglês o tempo todo, basicamente. Essas são as reais escolas bilíngues. E existem daí muitas escolas hoje que estão fazendo trabalhos bacanas, mas são projetos bilíngues dentro daquela escola. É uma escola regular. Não é o ensino bilíngue, não, né? É uma escola regular. Porém, em vez de uma aulinha de inglês por semana, resolveu por 2, resolveu por 3, então é uma carga horária um pouco maior, onde vai ser trabalhado o inglês, né? Então essas seriam as escolas projetos bilíngues dentro das escolas regulares. E existem daí os institutos de línguas, as escolas de idioma, que oferecem 2 horas, 2 horas e meia, né, de aula por semana, né? Então, na escola americana, desde sempre, numa escola bilíngue mesmo, desde 2, 3, 4 aninhos, ótimo, né? Nas escolas de idioma, tem muita escola que já começa com 3, 4 anos, né? E as crianças vão aprendendo musiquinha, cores, palavrinhas e tal, mas ainda não tem um raciocínio. Uma maturidade. Né? Então, nós na Washington, por enquanto, nós optamos a pegar as crianças a partir do 2º ano, né? Porque ela já pode entender melhor o que é uma tarefinha, memorizar melhor e interagir melhor. Né? Então elas realmente falam, elas realmente sabem o que elas estão falando, elas produzem, né? Então é uma gracinha ela fica ver. Só uma questão delas estarem ali falando aquilo que a professora está pedindo, isso, mas e elas às vezes não têm volta na mesma coisa, então às vezes fica um pouquinho mais limitado o conteúdo que ela está aprendendo. Mas a partir aí do 2º, 3º ano, né, ela realmente cresce muito, evolui com mais rapidez, né? Então a gente vê um ganho maior, né, nessa faixa etária. E até etária. qual idade? Ah, não tem limite. Isso não tem limite. Nós temos muitos alunos, né, mais experientes, digamos assim, né? E eles vão e eles falam, isso aqui é terapia para mim, né? Esse aqui é terapia e eles vão para se distrair, eles vão para socializar e muitos deles querem realmente aprender para viajar de forma independente, né? Então realmente não tem idade. Eu fiz essa pergunta porque, assim, às vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, mas eu não tenho mais idade para isso, não tenho mais cabeça para isso. Mas assim, se você tem uma vontade de aprender, não tem idade, não tem limite. Verdade, a idade, ela tá aqui na nossa mente. E o nosso método, como você falou no começo do nosso bate-papo, é muita prática, né? Então, os alunos aprendem realmente muito rápido. Desde a primeira aula, tudo que aprende já está colocando em prática. A maior parte do nosso encontro ali da aula é o aluno praticando, é o aluno falando. Então, para qualquer idade, né? E nós temos assim, tem a parte de ouvir, tem a parte de falar, tem a parte... Então, alguns alunos, né, já puxando um outro gancho também de conversa, né, mas que hoje em dia está um pouco assim mais fácil identificar alguns transtornos, algumas coisas assim. Nós nos damos muito bem com isso e os alunos se dão muito bem dentro da nossa metodologia, justamente por ela ser muito dinâmica, né? Então a gente não fica ali debruçado num livro o tempo todo escrevendo ou fazendo coisa assim de forma alguma. É bem participativo. Então esses alunos
se dão muito bem e a gente nem percebe também que tem alguma questão. Lógico que a gente sabe, a gente está ali atento, mas é também uma questão a ressaltar na metodologia uma terapia, Washington. digamos assim, também, né? E até para os teachers, sabe? Acaba sendo uma terapia. Todo treinamento eu falo, né? Quando a gente dá os treinamentos para os teachers que vêm do Brasil inteiro para fazer os treinamentos em Arapongas, que é onde é a nossa base, né? Como você mencionou, a gente pode dar aula de manhã, tarde e noite, mas chega ali à noite, a gente às vezes fala, nossa, que dia longo, mas minha cabeça tá ótima, eu não estou estressado, tá tudo bem, justamente pela metodologia e pelo fator dos assuntos interessantes que o nosso material traz, né? Sempre assuntos atualizados, assuntos que falam do bem, assuntos que trazem coisa boa para as pessoas. Isso também vem ali da essência do professor Luiz Otávio, que ele quis transmitir nas obras, são 19 livros. Então ele quis transmitir aí nas obras coisa boa, lição de crescimento, né? E essa dinâmica, né? Eu vi que vocês também têm diversos modelos de franquia também, certo, né? Como mesmo. são esses modelos de franquia? Exatamente. Nós temos modelos assim, falando de uma forma geral, para uma pessoa, né? Então um teacher pode abrir a franquia dele, né? E é o sonho de muitos teachers ter seu próprio negócio, né? E ele pode dar aula, vai ter o horário para ele ir atrás de alunos, tal. Nós damos todo esse direcionamento e depois com o tempo certamente ele vai crescer, tá? Então nós temos modelos que podem ser de uma pessoa até escolas maiores como Arapongas, Florianópolis, Gurupi lá em Tocantins, né? Então nós temos todos esses formatos. E nós temos também hoje um atendimento online, né? Um atendimento presencial. Os negócios vão aí em torno de 50 mil a 250 mil, né? Então nós temos para todos os gostos e todos os bolsos, né? A partir do momento que a pessoa tenha seriedade e tenha o amor pelo ensinar também, o amor pela educação. Nós somos muito sérios, como você falou. Então é feito aí um conhecimento dessa pessoa para ver se ela tem um perfil para ser franqueado. E a franqueadora, a Academia Washington Franchising, ela dá todo o suporte, desde a escolha do ponto, né, o ajuste arquitetônico que vai precisar, a parte de abertura de firma, todo o financeiro. Nós damos todos os treinamentos de todos os departamentos, né, toda a parte pedagógica. Hoje quem quer, né, quem está nos assistindo, tem interesse em ter uma franquia, né? Que é dica que você dá, né, para quem hoje quer adquirir uma franquia? Olha, eu acho que seria assim, primeiro estude o seu ramo. Você quer se ligar com a educação ou não? Qual que é o seu ramo? Depois esteja muito aberto a aprender, porque toda franquia bem estruturada vai te ensinar muito, tá? Toda franquia é obrigatório que ela tenha um documento que se chama COF, né? E esse documento ele traz o detalhamento de como é a franquia. Então não tenha desculpa da pessoa que assumiu a franquia entrar lá e falar, mas eu não sabia disso, eu não sabia sim. Então precisa ter a seriedade, precisa ter a disciplina da pessoa, precisa ter a vontade de fazer com que seu negócio dê certo. E para quem quer empreender, a gente tem bastante empreendedores que nos assistem e quer empreender através de uma franquia, né? Qual que é a vantagem de ele empreender através de uma franquia? Você até já falou da questão, né? Suporte, do suporte e tudo mais. A ABF, ela registra 270 mil franquias, pontos de franquias no Brasil. Olha que maravilha, né? Essa é um número bem relevante, né? E são aí em torno de 3 mil marcas. E qual que é a vantagem, então, de estar dentro de uma franquia, né? Você já pega a estrutura pronta, né? Então, quem abriu para a franquia já tem muita experiência. Ele já tem a gestão, né? Sua gestão de excelência, ele já sabe o que dá certo, o que não dá certo. Então, poupa um tempo do franqueado em bater a cabeça, né? Porque a gente já está falando, ó, vai por esse caminho que vai dar certo. Já tem a força da marca, né? De repente é uma marca mais local, mas que já foi crescendo e a franqueadora vai pôr força ali para que essa marca fique a nível nacional. Tem a força dos outros franqueados. Tem muita franquia que tem o esquema de ter seus comitês. Então tem o comitê disso, comitê daquilo. Tem a questão também de socializar. Tem a questão às vezes de, poxa, eu tô com um problema aqui, com quem que eu falo? Fala com a franqueadora para solucionar ou fala com o franqueado.
Então tem muitas vantagens, né? E a maioria das franquias, ela tem os royalties, que é uma parte do lucro para a franqueadora. A Washington não tem isso, porque nós visamos, assim, vamos todo mundo crescer junto? Vamos, né? A gente quer que todo mundo é o ganha-ganha, né? Então a Washington não tem, em um dos modelos tem sim esses royalties, mas nos outros modelos de negócio não tem. E isso também é uma facilidade, né, para a franquia Washington. Mas dá força, né, para quem está abrindo, e às vezes a pessoa não tem noção, né, de como é gerir um negócio, a franqueadora está lá. Poder de marketing, né? Tudo. Tem um modelo de franquia que vocês têm que ela é interno para quem já possui escola, né? Certo. Como que funciona isso, assim, para quem certo. já tem escola? Isso seria School in School, que é abrir a Washington dentro da escola. Então, nós já temos algumas escolas grandes, né? E daí daí os alunos fazem no contraturno, né? Eles já ficam lá na escola, às vezes, para outras aulas, daí os alunos fazem, eles vão para a escola de manhã, fazem a aula à tarde, né? Então esse é um dos modelos. Sempre atualizados, né? Sempre aí em prol mesmo do desenvolvimento, né? E aí com esse compromisso na educação. E aí teve a questão da pandemia, né? Eu sempre gosto de colocar porque é algo que ainda é recente para nós, né? E mudou muito, assim, a visão de várias empresas, né? Como que foi isso na pandemia? Vários setores sofreram muito, obviamente. A educação sofreu bastante, gente. A educação sofreu e ainda está com certas sequelas, né? Nós conseguimos nos adaptar muito bem, graças a Deus, e graças à metodologia Washington criada pelo professor Luiz. O que a gente viu foi assim, quando começou, veio aquele certo desespero, meu Deus, como vai ser, né? Porém, nós falamos, vamos aplicar a metodologia. Então, direcionamos os professores para que aplicassem exatamente a mesma metodologia atrás de uma tela de computador. Então, nós demos aula no período normal, não precisou reduzir a aula, os professores não precisaram se estressar ficando gravando vídeos, né, um atrás do outro, não. Nós simplesmente usamos a metodologia Washington e deu certo. Graças a Deus, deu muito certo. Temporal. Só que o lado positivo foi, nos deu abertura para novos produtos. Então, hoje nós temos um curso 100% online, né? Nós temos o curso que é live, que é o professor, continuamos, né, com o professor atrás do computador e o aluno ou grupos. Nós temos turmas e nós temos atendimento particular, né, individualizado. Então teve essa abertura também. E a nível de franqueadora foi maravilhosa a questão de termos muitos e muitos mais treinamentos e nós conseguimos trazer todas as equipes muito mais próximo de nós também da franqueadora, né? Tanto teachers, secretárias, os próprios franqueados, através dos atendimentos online. Se quebrou aquele preconceito que tinha, né? Em reuniões online, treinamento online. As plataformas já existiam, o online já existia, né? Mas tinha realmente essa preconceito ou né, não sabia talvez como fazer isso, né? Mas isso foi um lado positivo que a pandemia trouxe. Exatamente. Né? Então, assim, ó, pessoal, não tem desculpa. Você quer aprender, quer se desenvolver, né? Tem online, tem presencial. Então, você vê naquilo que você se adapta, né? O que é interessante para você dentro do seu tempo, né? Do seu momento. E que você também procure aí se desenvolver. E para a gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola com você, onde eu inicio uma frase e você complementa com aquilo que vier na sua cabeça, no seu coração, né? A primeira coisa que vier. Eu amo a minha vida porque... eu amo a minha vida porque eu toco vida de pessoas, né? Muito tempo como professora, como coordenadora, como diretora. Então, essa forma de conhecer pessoas e tocar a vida de pessoas, para mim, é essencial. Eu aprendi com a minha família eu aprendi com a minha família a ter muito respeito pelo próximo e a valorizar as pessoas que estão próximas de nós. Tenho muita gratidão por tudo que acontece na minha vida, nas nossas vidas e muitas bênçãos que nós recebemos. Muita gratidão. O meu trabalho me realiza quando? Quando todos que estão próximos de mim prosperam também. Que nós, sempre que nós conseguimos crescer juntos, eu fico muito feliz com isso. Eu ainda desejo conquistar? Eu ainda desejo conquistar o amanhã,
Porque hoje nós já estamos vivendo, né? E acho que o amanhã. Isso. Se você pudesse voltar para a Nalini lá há 40 anos atrás, bem no início de tudo, e dar um conselho para ela, qual conselho que você daria? Você está no caminho certo, deu tudo certo. Está dando tudo certo, acho que isso aí, não mudaria nada. Muito bacana, Nalini. Que excelente entrevista, né? Obrigada, que bom, né? obrigada. Você ter dividido um pouco com nós a história da academia, deixado aqui para quem nos assiste, né? A importância de buscar uma educação, que tenha as facilidades, né? Para você que está querendo empreender, para você que já é dono de negócio. Então você também pode aí pensar em adquirir uma franquia, né? Porque a gente falou até a semana passada aqui de empreendedorismo e assim, às vezes a pessoa é boa numa área, mas ela tem desafios com outra. Então a franquia, ela dá todo um suporte em todas as áreas. Então naquilo que você é bom, você potencializa, e naquilo que você precisa se desenvolver, a franquia tem esse suporte, vai te mostrar, ó, aqui a gente já errou, então desse jeito, desse não é o caminho é aqui. Isso aí. Né? Então é um caminho para o sucesso. É verdade. E vamos finalizar com um brinde, né, em agradecimento aí a sua entrevista. Muito obrigada. Sucesso para você, viu? E você também. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de dinheiro no bolso. A Dindinjá pode fazer isso por você. Você que é aposentado, pensionista, que recebe LOAS, que recebe através de representante legal, você também pode fazer o seu empréstimo na menor taxa de juros do mercado. A Dindinjá tem a melhor condição de crédito, as melhores parcerias e atende em todo o Brasil. Você que quer antecipar o seu FGTS, entre em contato com a Dindinjá. Faça sua antecipação no mesmo dia, sem parcelas mensais e sem burocracia. Por isso, pensou em dinheiro, pensou em Dindinjá. E como nós falamos no programa de hoje, que para a educação não tem idade, então qualquer idade você pode se desenvolver, você pode aprender algo novo. Assim também é a sua autoestima, é a sua beleza. Você não precisa ter idade. Às vezes você fala assim, mas só as novinhas lá, quando eu era novinha. Não, a qualquer idade você pode olhar no espelho e se sentir muito mais bonita. A equipe do Jefferson Mello tem mãos de fada, são mãos que realmente transformam vidas, transformam a sua aparência e, é claro, a sua autoestima. Vamos ver a transformação de hoje? Quer ter uma transformação como essa? Entre em contato com o WhatsApp e agende a sua avaliação gratuita. Você também vai ver que você pode fazer também as pazes com o espelho. E o de Mulher para Mulher fica por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Insta de Mulher para Mulher.canal38, no YouTube, programa de Mulher para Mulher. Nas nossas redes sociais você pode acompanhar tudo o que acontece aqui no nosso programa. Lá tem todas as entrevistas e tudo o que vai passar nas próximas semanas. O de Mulher para Mulher fica por aqui. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.